Eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma palavra de edificação. Em João 17, 17 ao 18, diz que a palavra de Deus nos santifica, aperfeiçoa os nossos caminhos. E o tema de hoje, as más companhias corrompem os bons costumes. O que isso significa? Você já teve alguma experiência nesta área? Foi corrompido e a experiência não foi boa? A Bíblia nos ensina que as nossas amizades podem nos influenciar de muitas maneiras. Quando passamos muito tempo com más companhias, podemos adquirir seus maus hábitos. Adquirir coisas que não vai estar edificando a sua vida. Precisamos tomar cuidado com as nossas amizades. Mas eu não posso fazer distinção, claro que não. Mas você pode pedir a Deus sabedoria, entendimento, para que você possa andar com pessoas que venham trazer edificação em sua vida. Não podemos evitar amizade com pessoas que não são crentes. Você tem amizade no seu trabalho, em sua escola, a gente não vai desfazer de ninguém, porque nós não somos melhor do que ninguém. Mas você tem que saber que em determinados lugares, situações, você precisa ter sabedoria, discernimento de toda uma situação para que você não venha ser corrompido pelos maus costumes. Jesus nos enviou para sermos luz entre aqueles que ainda não o conhecem. Em João 17, 17 e 18, fala que nós somos santificados através da palavra. E o Senhor, Ele aperfeiçoa os nossos caminhos. E nós temos que estar buscando esta santificação dentro da palavra do Senhor, porque nós vamos ter aí, então, o entendimento para se livrar de algumas coisas que vêm de encontro para nos corromper. Somente através do contato podemos partilhar o Evangelho. A nossa missão é viver no mundo sem sermos contaminados por ele. Nós temos uma missão a esse mundo. Eu creio que você conhece muitas pessoas não evangélicas, você tem aí uma certa comunhão, uma amizade com essas pessoas, mas são pessoas que você está em missão. E Deus te colocou na vida dessas pessoas para ser canal de bênção, mas não para você ser influenciado por essas pessoas que precisam da misericórdia, do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo. Saiba que Deus fez essa união com propósito. E você pode ter certeza que o propósito aí é salvação, é transformação, mudança de vida, mas para isso nós precisamos ser luz, precisamos buscar a santificação. Então, do que em 1 Coríntios 15, 33 fala? As más companhias estão em todo o lado. Aqui está dizendo em más companhias. Mas o livro de 1 Coríntios trata principalmente das más companhias dentro da igreja. Maus princípios são más companhias. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 ao 11, encontramos uma explicação que nos ajuda a entender melhor as más companhias. As amizades que devemos evitar são pessoas que dizem seguir a Cristo, mas não mostram isso em suas vidas. Aí é que está o perigo. É onde você tem que ter muita cautela.
Porque muitas das vezes a pessoa diz que é cristão, mas as suas atitudes não mostram. E aí é onde que você tem que pedir muito a Deus para não desprezar, mas você tem que se desviar do mal. Você tem que pedir a Deus orientação e o Espírito Santo vai te mostrar o que você tem que ser feito. Porque se você está sendo corrompido, se você está sendo mal influenciado, você já sabe que Deus não está nesse negócio. E você sabe que o final não vai ser bom. Então o que você tem que fazer? Você tem que se desviar do mal. Porque em Amós 3,3 diz o quê? Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Então não vai haver concordância com luz e treva. Então você tem que fazer o quê? Aí você tem que se afastar porque você está sendo corrompido. E muitas das vezes é pessoas que se diz ser cristão e não é. Seus frutos são maus. As amizades que devemos evitar são com pessoas que dizem seguir a Cristo, mas não mostram isso em suas vidas. Essas pessoas são muito perigosas para a vida espiritual dos crentes. Pastor, mas que é isso? Sim. Porque, igual os fariseus, eles se diziam, né, homens religiosos, mas o próprio Jesus falou o quê? Que eles eram sepulcros caiados. Eles diziam ser uma coisa, mas na verdade era outra coisa. Então nós temos que ter um cuidado com a nossa vida espiritual, principalmente com aqueles que diz ser crente, mas as suas atitudes não condizem. Vou te passar aqui um testemunho. Certa feita, eu fui convidado para estar em uma festa. E alguém chegou para mim e disse, olha, o cara que fez o apelo para você, ele está lá servindo, ele é garçom. Eu peguei e fui. E eu fui servido por ele. E ele me serviu, não foi Guaraná. Confesso que ele me serviu, na época, foi uma bebida, eu tinha lá meus 15 anos e eu bebi. E naquele dia eu já me extraviei, eu fui corrompido. Então, olha só, ele era cristão, fez o apelo para mim, mas ele estava ali se servindo bebida. E eu tomei. Não culpei ele, não julguei ele, nem condenei. Mas hoje eu tenho um entendimento de que se eu não vigiar, eu posso ser corrompido com pessoas que se dizem ser crentes, mas as suas vidas não condizem com o Evangelho. Porque não tem temor a Deus. E eu não quero estar nessa situação, então eu prefiro me desviar do mal hoje, né? Se Deus te colocou em uma missão para você pregar o Evangelho para esta pessoa, amém! E se tem propósito essa amizade aí, amém! Glória a Jesus! Eu tenho certeza que vai haver edificação aí nessa amizade. Mas agora, se está acontecendo coisas ao contrário negativas, você está sendo corrompido, você pode voar fora, porque isso aí Deus não está no negócio, não. E Ele não está aprovando. E você vai acabar sendo corrompido. Em um mundo dominado pelo pecado, os cristãos devem ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Para isso, nós temos que mergulhar na palavra, como está escrito lá em João 32, 36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela traz uma libertação em toda a nossa vida, e a libertação é total. É claro que em nosso dia a dia, em nossa caminhada espiritual com o Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprendendo muitas coisas, porque a gente tem que aprender muito ainda. Mas temos que ter cuidado com certas amizades. E muitas das vezes, essa amizade pode estar te corrompendo e você não está nem percebendo. Ou, aliás, você está gostando, né? Então, a Bíblia fala o quê? Em Gálatas 5,16, para a gente andar em espírito, para a gente não cumprir as concupiscências de nossa carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. É o que diz o livro de Romanos, capítulo 8. Então, você precisa ter o discernimento que as más companhias corrompem os bons costumes. Se uma pessoa que faz parte da igreja vive no pecado e ninguém diz que isso é errado,
outros crentes poderão achar que não tem problema. A mesma coisa, eu tive uma experiência que eu não vou trazer aqui, porque não vai trazer uma edificação. Mas são coisas como essa, de elas falar, não tem nada a ver. E a pessoa foi se corrompendo quando abriu o olho já estava no mundo. Foi corrompida completamente. E outras pessoas acham, isso não tem nada a ver. E continua aquela situação, achando que está agradando a Deus, mas na verdade não está, porque nós somos luz. E nós temos que brilhar nesse mundo. E assim, por causa de uma má companhia, várias pessoas poderão cair no pecado. Você sabia disso? Várias pessoas. Agora, se você tem sabedoria, se você tem entendimento, você sabe que se Deus te colocou em uma situação, de repente uma pessoa que está numa situação complicada, mas para você aconselhar, trazer palavras que edificam e através da sua vida essa pessoa mudar, você pode ter certeza. Plano de Deus. Agora, se você está sendo corrompido por essa situação, você está vendo que você já não ora mais, você já não tem interesse mais pela palavra do Senhor, você não está nem aí para as coisas do Espírito, então você já sabe que você está sendo corrompido nessa situação aí. Você já não está se envolvendo mais com as coisas. Então o que você tem que fazer? Você tem que se afastar, você tem que fugir da aparência do mal. Não é? O ensinamento que receberam do Evangelho será corrompido se você não vigiar. Você recebeu vários ensinamentos. Você tem um Espírito Santo na sua vida. E o Senhor, muitas das vezes, ele mostra o que é certo e o que é errado. E nós temos que dar ouvido à voz do Senhor. Nós temos que pôr em prática, para que não venhamos ser corrompidos. Como diz lá, eu sempre falo aqui, Mateus 7, 24, o homem que ouve as minhas palavras pratica semelhante ao homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha, veio os rios, tempestade, deram de ímpeto contra aquela casa, ela não caiu, porque estava firmada na rocha, porque ouve, porque pratica. Por isso, é muito importante entender quando algo é errado e se a pessoa insiste no pecado sem querer mudar, é melhor manter distância para não ser influenciado. Então, que você possa meditar nessa reflexão que eu tenho certeza que fala ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, 33, 1 Coríntios capítulo 5, 9 ao 11 e também João 17, 17 e 18. Você possa fazer esta reflexão e se afastar da aparência do mal. Porque se está te corrompendo, pula fora. Olha o que eu disse aqui. O que eu disse? É melhor manter distância para não ser influenciado. Se a pessoa insiste no pecado, não quer mudar de vida, o que você tem que fazer? Deixar ela seguir o seu caminho e você continua seguindo Jesus. Porque se você insistir, você vai acabar se afastando dos caminhos do Senhor. Vai sair dos propósitos, vai sair dos planos do Senhor Jesus. Então que você venha dar ouvido ao que está sendo dito aqui. Deus te abençoe, te guarde, ilumine os teus caminhos e viva as promessas do Senhor.